Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos à TVD News nesta segunda-feira, 10h30 da noite, e hoje nós temos o prazer de receber o jornalista Sérgio Tavares. Sérgio Tavares, inclusive, foi correspondente no Timor-Leste e, ao chegar no Brasil, teve uma bizarra surpresa ao ser detido por Alexandre de Moraes. Na verdade, pela sua equipe da Polícia Federal. Tavares, é um prazer estar contigo aqui hoje. Muito obrigado, Camila, muito obrigado a todo o público, todo que nos vê aí no Brasil e em outras partes do mundo. É um gosto enorme estar aqui a partilhar mais uma vez as minhas experiências e principalmente o projeto que estou a levar a cabo que mexe muito com o Brasil, o documentário do Fake Judge. Vamos falar daqui um bocadinho. Muito obrigado pelo convite. Quero deixar um beijo especial para o pessoal do Paraná que nos assiste na TV aberta, Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1. Tavares, eu queria começar tocando num assunto sensível, que foi justamente o que Moraes fez contigo ao chegar no Brasil para cobrir uma manifestação. O que aconteceu de fato nesse dia? Aconteceu algo inacreditável que eu às vezes ainda paro para pensar como é que é possível, porque num país supostamente democrata, com liberdade, era impensável o que me aconteceu. Eu sou um repórter europeu e ia apenas cobrir uma manifestação pela liberdade e no aeroporto retiram o meu passaporte e dizem que vou ser levado para uma esquadra para ser interrogado. E eu tive bastante medo porque tinha chegado sozinho, eram 7 da manhã, estava sozinho, num país da América Latina, e a América Latina é conhecida por ter vários problemas com polícias, com desaparecimentos, com prisões arbitrárias e tudo mais, e eu fiquei bastante assustado. A minha sorte é que nesse período entre levarem o meu passaporte e eu ser levado para a esquadra, para a delegacia, eu ainda tinha o meu telemóvel e consegui mandar mensagem a milhares de pessoas. E entre elas, uma das pessoas que recebeu a minha mensagem foi o próprio Jair Bolsonaro, que me ligou logo e que me descansou e disse: Sérgio, não se preocupe, porque aconteça o que acontecer, já não estará sozinho, nós vamos agora já mover mundos e fundos para que o Sérgio tenha advogado, para que o Sérgio tenha apoio, para que a embaixada saiba o que se passa, para que a imprensa saiba o que se passa. Não está sozinho, portanto, mantenha-se firme, mantenha-se com fé. E a partir daí eu ganhei outro ânimo, porque estava de facto muito assustado, eu tinha medo que me fizessem desaparecer, porque sabemos que esta gente manda os jagunços atrás de quem não lhes interessa. E depois, a partir daí, quando fui para a delegacia, foi tudo surreal, porque na delegacia as perguntas que me fizeram, nenhuma única pergunta sobre o visto, que foi aquilo que a Polícia Federal tinha dito que era a razão da minha detenção, nem uma pergunta, isso está no relatório que o delegado me deu, e eram perguntas sobre o Brasil, sobre a política, sobre o estado da democracia, sobre Flávio Dino, sobre urnas eletrónicas. Eu pensei mesmo que eu estava na Coreia do Norte, foi uma coisa assim surreal. Felizmente o meu advogado deu-me indicações para eu nunca responder a nada, para me remeter sempre ao silêncio, porque ele dizia que se eu respondesse algo que não interessasse ao sistema, que me podiam usar isso contra mim para me deter definitivamente por ataque à democracia no Brasil. E então eu segui essas indicações e no final eles não puderam fazer nada porque eu não comentei, não prestei nenhuma declaração e acabei por ser solto e depois passei do 8 para 80, passei de criminoso interrogado e maltratado para herói na Paulista, pelo meio com o almoço no Palácio dos Bandeirantes ao lado do Tarcísio, Bolsonaro e vários outros senadores e governadores, e depois na Paulista então tive a oportunidade de falar para 1 milhão de pessoas. Fui aclamado como um herói porque era o repórter português que tinha vindo sozinho do outro lado do oceano para mostrar o grito de revolta daquele povo, e esse próprio repórter acabava perseguido. E a partir daí, nessa Paulista, deram-me um microfone para a mão e eu fiz a tal promessa para 1 milhão de pessoas em lágrimas de que eu ia levar o seu grito de revolta até ao fim do mundo. E é isso que eu agora estou a fazer, a cumprir com este documentário internacional que estou a fazer em língua inglesa. Perfeito, Sérgio. Então, a ideia do fake judge, que
creio eu que está causando aí um certo incômodo nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Partiu da ideia de tudo que tu passou aqui no Brasil. Tu se sentiu marginalizado vindo da Europa para o Brasil e passar pelo que tu passou? Sim, sem dúvida. Este fake judge não estaria a acontecer se eu não tivesse passado por essa perseguição e por esse interrogatório e por essa injustiça. Porque a realização deste documentário, que é muito complexo, e já irei falar sobre ele, porque é gravado em 10 países, em várias línguas, há muitos meses, mas a realização deste documentário, além de uma promessa cumprida ao povo brasileiro, é também, obviamente, uma espécie de vingança por me terem feito algo que eu não merecia, porque meteram-se mesmo com o cara errado. Pensavam que estavam a intimidar um qualquer, e eu não sou uma pessoa qualquer, modéstia à parte. Considero-me uma pessoa bastante corajosa, bastante íntegra, e não aceito que me façam o que fizeram. Então é assim também uma espécie de vingança para aquilo que eles fizeram a mim e estão a fazer ao povo brasileiro. E por isso o que eu passei está intimamente ligado à realização deste documentário, e o meu próprio episódio vai aparecer entre os muitos relatos que surgem nesse documentário, porque é um documentário que vai ter dezenas de testemunhos, dezenas de denúncias, vai ter, é muito completo, e de facto o que precipitou foi esse acontecimento de 25 de fevereiro de 2024 em São Paulo, em Guarulhos. Sérgio, tu é conhecido como o jornalista português que foi detido pela Polícia Federal. O seu país, um país de primeiro mundo, Europa, Portugal, eles não fizeram nada em sua defesa? A Embaixada Portuguesa estava em contacto comigo logo nessa manhã, quando eu estava na delegacia. Estava em contacto com o meu advogado e eles estavam a par, porque aqui em Portugal soaram logo os alarmes e as autoridades foram logo contactadas. E, portanto, do apoio da parte da Embaixada Portuguesa, tive todo o apoio, tenho que o dizer, e toda a solidariedade, e, portanto, não tenho nada a apontar. Por parte da imprensa portuguesa, tenho muita coisa a apontar, porque eles tentaram camuflar o que me aconteceu, porque é uma imprensa que é vendida ao sistema e ao governo português que é um governo corrupto, tal como o do Brasil, fazem o L todos juntos, e portanto era normal que eles quisessem camuflar o que me aconteceu. Então aqui tentou-se mesmo esconder essa situação, mas depois felizmente houve deputados e partidos como o Chega, André Ventura e tudo mais, que não deixaram que o assunto caísse no esquecimento, e acabou por ter depois muita repercussão também aqui em Portugal. Mas acima de tudo foi isso. Tavares, terá as histórias do 8 de janeiro no Fake Judge? Te pergunto porque eu, em 2019, isso é um depoimento pessoal aqui, pessoal, eu sofri busca e apreensão. E até hoje eu não sei por quê. Acordei com a Polícia Federal dentro da minha casa. Já em 2021, as minhas redes foram todas desmonetizadas e 2 delas derrubadas. Isso vai constar no seu documentário do que se trata efetivamente o Fake Judge? Sem dúvida, o 8 de janeiro é um dos 4 pilares deste documentário. Tem 4 grandes partes. A primeira parte é o percurso promíscuo de Alexandre de Moraes, que ele é o alvo principal deste documentário. Ele é um psicopata, é um torturador, é um criminoso, é um falso juiz. E, portanto, no início há toda uma exposição sobre ele próprio e como é que ele chegou a ministro sem mérito nenhum. Depois teremos toda a farsa eleitoral toda, com todos os pormenores sobre urnas, sobre esquemas, sobre comportamento diferenciado de imprensa, de rádios, de redes sociais, as próprias urnas eleitorais, tudo isso vai constar. Eu estive até em países que abandonaram o uso de urnas eleitorais, como a Alemanha, e estarei também na Índia, com relatos de especialistas que provam que essas urnas não são confiáveis e que não cumprem a Constituição. E então a farsa eleitoral será o segundo grande pilar, depois do primeiro, que é o percurso de Moraes. E o terceiro grande pilar é mesmo esse, é o 8 de janeiro. O 8 de janeiro é essencial porque o 8 de janeiro está a arruinar a vida de muitos milhares de pessoas
inocentes que não fizeram mal nenhum, e é nada mais do que uma cilada organizada por eles próprios, pelo próprio Alexandre de Moraes e a sua quadrilha, e com infiltrados à mistura, com com imagens apagadas, com muita mentira. Foi um pretexto para silenciar mais de 70 dias de manifestações que ocorriam em frente aos quartéis, e foi uma espécie de Capitólio 2.0 muito denunciado, porque cometeram muitos erros, foi coisas muito flagrantes, tinha os repórteres da Reuters, tudo isso vai aparecer num documentário muito bem contado, como se fosse contado para crianças, para que o mundo saiba. E o quarto pilar é a perseguição e censura a várias personalidades e entidades pelo mundo fora, todos os perseguidos, desde o Daniel Silveira, desde o Alan dos Santos, Cacique Sererê, Osvaldo Eustáquio, o próprio Elon Musk, o Rumble, tudo isso, todas essas situações, o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, todos estes novos desenvolvimentos, tudo isso vai aparecer. Então esses são os 4 pilares, e é gravado em 10 países, porque eu fui encontrar vítimas de Alexandre de Moraes em vários países, não é só no Brasil. Encontrei no Reino Unido, encontrei em Itália, na Argentina, vários refugiados do 8 de janeiro, em Espanha, em Itália. Então é um trabalho muito complexo, e que conta com praticamente o relato de todos os grandes nomes, incluindo até líderes mundiais, como Santiago Abascal, o líder do Vox. Terei também o testemunho de Maria Salazar, a congressista norte-americana, Chris Pavlovski, CEO do Rumble. É um documentário único, porque só eu no mundo é que eu consigo fazer. Isto é incrível, e quem tiver a ouvir do outro lado vai dizer: o quê? Porquê que tu és o único no mundo que consegue fazer isto? Por 4 razões. Primeiro, porque nenhum brasileiro pode fazer, qualquer brasileiro que o fizesse era automaticamente preso, detido, torturado, morto, etc. Portanto, por ser europeu, eu consigo fazer este trabalho. Depois, porque eu sou um dos poucos estrangeiros que entrou no Brasil e também sentiu essa perseguição e tem o seu próprio relato pessoal para contar. Depois, porque eu tenho também redes sociais que são absolutamente intocáveis, pois os servidores das minhas redes estão aqui na Europa, e Alexandre de Moraes não pode mandar uma ordem judicial para derrubar as minhas redes sociais, e que ainda por cima são enormes e grandes. E depois porque eu tenho um conhecimento profundo e uma rede de contactos no Brasil que nenhum outro estrangeiro tem. Eu conheço toda a gente, desde o próprio Bolsonaro, a Silas Malafaia, ao Nicolas Ferreira, sou amigo pessoal de todos. Então não há nenhum estrangeiro no mundo que reúne estas 4 condições, e mais uma, que é a disponibilidade, a vontade, a coragem de perder 7 meses da sua vida em vários países, gastando mais de 50 mil euros, gastando muito dinheiro pelo mundo fora, para fazer um documentário em inglês, para o mundo ver então o que se passa nesta nossa era, para que os filhos e netos das futuras gerações vejam o que é que aconteceu, as injustiças que aconteceram nesta nova era. E é um documentário que não é para o Brasil, embora o Brasil inteiro o vá ver, mas é acima de tudo um documentário para o mundo. Essa é a minha vontade. Daí ser em inglês e com legendas em português, subtítulos em português, para o povo brasileiro e português poder ver, mas depois será também traduzido noutras línguas, espanhol, italiano, russo. É preciso que o mundo saiba, detalhe por detalhe, o que acontece no Brasil. E eu, como pessoa atenta e com essa rede de contactos tão grande no Brasil, já desde 2022 que venho recolhendo muitas informações, tenho uma base de dados muito completa, e vou expor mesmo este homem, Alexandre de Moraes, que obviamente não está sozinho, mas ele é o rosto máximo do ataque à democracia, dessa quadrilha que tomou conta do Poder Judicial, e portanto daí ele ser o grande visado deste documentário. Tavares, vindo de um berço de primeiro mundo, que é Portugal, inclusive uma curiosidade, a primeira biblioteca a tratar de psicopatologias, de reunir documentos sobre psicopatologias que estudamos hoje, está em Lisboa. Como você vê essa atuação do Supremo Tribunal Federal brasileiro, que roubou as prerrogativas todas do Congresso, passou a legislar, a atuar dentro das leis e perseguir o povo? Vindo de um país de primeiro mundo, como você vê isso? É incrível, porque sob a bandeira da democracia eles pisam a Constituição e pisam a democracia, ou seja, é uma ditadura disfarçada, porque usam mesmo os argumentos que é tudo para o bem, vamos censurar para a democracia, vamos prender para manter as instituições, tudo,
é uma ditadura mesmo completamente disfarçada em nome da democracia. E aí é que está o caricato disto, é que eles falam muito, estão a cumprir a lei, mas eles estão a fazer exatamente o oposto. É como a Agenda 2030 das Nações Unidas também, são vários pontos muito bonitos, mas que têm todos efeitos ao contrário, a igualdade, a equidade, etc, etc. E o Brasil foi tomado, o Poder Judicial foi tomado por esta gente que se sentem deuses, autênticos semideuses acima de tudo, eles é que mandam em tudo, criam ordens judiciais e perseguem sempre um lado político, nunca perseguem o outro lado político, criam narrativas, tiram criminosos da prisão, colocam criminosos no poder, fazem tudo o que quiserem. E depois têm toda a gente que é importante para mudar a situação na sua mão. Deputados, senadores, todos eles têm os seus processos na gaveta do STF e quando é preciso fazer chantagem para que eles se calem, para que eles não tomem atitudes que o STF não considera corretas, eles fazem chantagem com os seus papelinhos, com os seus documentos que estão na gaveta. Portanto, é um esquema muito bem montado e que é um balão de ensaio. O que se passa no Brasil é um balão de ensaio para o resto do mundo. Porque se funcionar bem no Brasil, depois vai-se transpor isso para outras democracias, nomeadamente democracias com gente sem escrúpulos, como o Canadá, que tinha o Justin Trudeau, como a França, com o Macron. Todos esses países têm ditadores e servos do Fórum Económico Mundial. Depois poderão, Pedro Sánchez aqui em Espanha, e mesmo aqui em Portugal, Luís Montenegro, todos esses países depois poderão querer seguir as pisadas, porque ter um poder judicial que toma conta de tudo e que ataca um lado e que leva o outro ao colo, isso é perfeito para os globalistas. Só que eles não contavam que tivessem esta resistência de milhões de pessoas que a cada dia que passam acordam e são cada vez mais e mais e mais. E no caso do Brasil nem contavam que existisse um europeu, um português, que andasse a expô-los assim, desta forma tão minuciosa e a uma escala planetária. Subestimaram, mas agora vão ter que levar com isto mesmo. Vão ter que levar comigo mesmo. Essa é a maior expressão da frase mexeu com quem estava quieto, né? Como mexe com quem não conhece, dá ruim. Não mexam com quem vocês não conhecem. Tavares, tu citou a mídia. A mídia é considerado, deveria ser pelo menos, o quarto poder, partindo de uma lógica que está aí para informar, para elucidar fatos, para educar a população, acima de tudo, sobre política. Mas não é isso que nós vemos nos últimos anos. Aqui no Brasil, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, começou-se a manipulação e o ativismo da mídia. Hoje nós temos, dentre tantas centenas de pessoas, a Débora dos Santos, mãe de 2 crianças, presa por escrever numa estátua com batom, perdeu o mané, eternizando a frase do próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso. Agora nós temos que, vai começar a ser julgada neste momento, uma grávida de 8 meses, que sequer estava dentro do Congresso. Ela participou ali dos acampamentos, o que não é crime. Como você vê essa atuação da mídia brasileira insistir em colocar essas mulheres, senhoras que estavam portando Bíblia, algodão doce, como uma tentativa de golpe? São redes, são órgãos de comunicação absolutamente comprados e tomados por esse poder judicial, tomados completamente corrompidos, tal como artistas como a Anitta, que anda aí a gritar anistia não, etc. Porque já não existe imprensa imparcial. As televisões, a Globo, que faz parceria com a SIC aqui em Portugal, a CNN, todos eles pertencem aos mesmos grupos de informação. Estão nas mãos de umas quantas famílias muito poderosas a nível mundial, Rockefeller, Bilderberg, grupos Bilderbergs, esses senhores do mundo do Fórum Económico Mundial, e são eles que ditam as regras e dizem, vocês agora é para fazer isto, vocês agora é para atacar aquelas pessoas do 8 de janeiro, vocês agora é para pôr medo pandémico, vocês agora é para pôr medo das alterações sobre as mudanças climáticas, vocês agora é para dizerem ao mundo que na guerra aquele lado é que é bom, aquele lado é que é mau. E as televisões são servos, meros servos, desses senhores do mundo, servem agendas,
não dão informação, servem agendas, e nós vemos a cobertura completamente desfasada que fizeram nas eleições americanas, sempre a puxar para um lado e a dar uma imagem de doido, de lunático de Donald Trump. Fizeram o mesmo aqui com Bolsonaro e Lula, um comportamento absolutamente diferente, e portanto da televisão sai pura propaganda, mentira, narrativa, lavagem cerebral, com os próprios jornalistas a darem as suas opiniões quando eles deviam se manter imparciais, e depois uma coisa muito bem montada, e aí temos que lhes dar mérito, eles escolhem comentadores escolhidos a dedo para se darem a narrativa que eles querem passar às pessoas. E, portanto, são televisões e imprensa que está completamente tomada, falam todos a mesma língua. Vimos isso na pandemia, foi gritante, falavam todos a mesma língua, atacavam todos o mesmo lado e não disfarçam nada que tomam partido para um lado. E é isso que está a correr mal contra eles, porque eles estão a cair em descrédito. Nós vemos no Brasil, há movimentos para boicotar a Globo e boicotar a UOL e boicotar esses canais de televisão nefastos e essa imprensa nefasta. Em Portugal a mesma coisa, já toda a gente, já temos milhões de pessoas que não veem televisão e que apontam o dedo à imprensa pelo trabalho mau que está a fazer, que no caso do Brasil vimos até a própria Globo a festejar a vitória do Lula, o que é impensável, uma cadeia que tinha que se manter imparcial, e portanto é um consórcio de imprensa tomado completamente e que está ao serviço, é um braço armado, eles são um braço armado destes governos globalistas, que são governos fantoches, que servem outros propósitos. O que se passa no Brasil, Alexandre Moraes, ele não é o dono do Brasil, ele é apenas o servo de gente acima que está noutras partes do mundo e que está a vender a soberania do Brasil, as riquezas do Brasil, a liberdade do Brasil. Alexandre Moraes apenas é um criado do mal de gente que está acima dele, e para isso as televisões são um dos braços armados para essas agendas todas nefastas que estão a ser implementadas à humanidade, agendas pandémicas, climáticas, ideologia de género, imigração desregulada, perversão, tudo isto, a censura, tudo isto são coisas muito maiores do que nós pensamos, e Alexandre Moraes é um mero fantochezinho que anda a servir então e depois recebe os seus doces, os chocolatinhos, as festinhas dos seus amos, mas ele é um cão rastejante a servir os seus amos. É um cão rastejante, ainda por cima sem escrúpulos, um psicopata, um torturador, e começaste esta entrevista falando de psicopata, há bocadinho, uma das perguntas foi sobre psicopatas. O início do documentário, eu vou já aqui fazer um spoiler, é uma pesquisa no ChatGPT sobre o que é um psicopata. E vocês vão ver que a descrição do ChatGPT sobre o que é um psicopata encaixa perfeitamente em Alexandre de Moraes. E, portanto, depois a partir daí vai-se desenrolar todo o documentário. E a imprensa, claro, a imprensa é essencial para este plano de tomada da democracia de um país. Eu não posso falar sobre isso porque eu estou no Brasil, estou em inquérito. Tavares, eu não sei nem por que eu estou em inquérito, não sei até hoje porque sofri busca e apreensão ou desmonetização, isso não é claro para quem não sabe direito o que está acontecendo. Nós, nem o pessoal do 8 de janeiro, nem o pessoal que está nos inquéritos sabe exatamente o que nós fizemos, porque nem advogados têm acesso. Tavares, tu conhece o mundo inteiro, está viajando o mundo inteiro para divulgar a verdade do que está acontecendo dentro do Brasil. Qual está sendo a repercussão desses novos julgamentos, dessas condenações a 14 anos de prisão de uma manicure, por exemplo, enquanto pedófilos, abusadores de crianças, estupradores estão soltos, inclusive pela saidinha? É assim, tem sido noticiado em alguns jornais, mas muito pouco, muito pouco, porque no que diz respeito às grandes cadeias de televisão, zero, simplesmente não falam. E é aí que entramos nós, é aí que entram os repórteres independentes, os youtubers e todos aqueles que temos força nas redes sociais para fazer o trabalho que eles não fazem e divulgar ao mundo. Esta grande atrocidade da Débora Rodrigues, que surge no meu documentário com grande destaque, aqui na imprensa portuguesa ninguém sabe, aqui em Portugal praticamente ninguém sabe, ficarão a saber quando virem o documentário, mas de resto é camuflado. Viu-se agora
quando com a questão do Eduardo Bolsonaro de se ter exilado nos Estados Unidos, viu-se a imprensa mundial a noticiar, porque era o filho de Bolsonaro, mas, por exemplo, os casos de Débora Rodrigues, ninguém aqui conhece, ninguém aqui acompanha, por isso é que é muito importante este documentário, porque as pessoas vão ver dezenas de injustiças e de coisas inacreditáveis, tudo compilado num só documento, num só documentário. E o relato dos filhos da Débora Rodrigues, o relato das pessoas próximas, a história dela vai constar muito deste documentário, e quem não a conhecia ficará a conhecer mais esta atrocidade de Alexandre de Moraes, o falso juiz. Tavares, tu já cobriu muitos países, inclusive o Timor-Leste. A sua cultura, o seu tempo de profissão são admiráveis. Como você analisa um povo que votou num cara declaradamente corrupto, ex-presidiário, que acabou com a economia do Brasil e está acabando neste momento também? Nós estamos passando por severas dificuldades no país. Como você vê um povo que vota em troca de picanha e cerveja? Tem duas visões aí. A primeira é as pessoas estão a ser enganadas, e aí voltamos ao tema da imprensa. Há muitas pessoas ignorantes, com baixa cultura, com baixo QI, e que se as televisões dizem que Bolsonaro é mau e que Lula é que é bom, as pessoas vão acreditar. Por que razão não vão acreditar, não é? E então não podemos... Eu sei que às vezes as pessoas querem culpar os outros. Porque é que tu votaste? Mas as pessoas estão a ser enganadas 24/24 pelas televisões. Portanto, temos que ter alguma compreensão e dar graças por nós estarmos despertos e não nos deixarmos levar pela lavagem cerebral, mas são pessoas que estão a ser enganadas diariamente pelas rádios, pelas televisões, pela imprensa, e daí votarem erradamente nessas falsas promessas, com ignorância, porque a televisão diz, e se a televisão diz, eles hipnotizados, eles vão votar. Só que o que acontece é que no Brasil o Lula não ganhou. A questão isto é tão simples como isto: o Lula perdeu e não foi por pouco, porque houve farsa eleitoral, houve esquema, houve aquela questão das urnas anteriores a 2020, houve ali aquilo que nós sabemos. Eu não estou a entrar muito em detalhes, porque YouTubes não gostam muito que se fale nisto, derrubam, mas sabemos que o Lula não ganhou, é mentira. O Lula não pode sair à rua, o Lula no 7 de setembro diz adeus às moscas. O Lula não tem ninguém, o Lula não pode sequer ir ao café, não pode ir ao açougue, não pode ir a lado nenhum. Portanto, é isto que eu penso. Eu não culpo as pessoas, porque as pessoas estão a ser enganadas, literalmente, por esses criminosos da imprensa. São os criminosos que eu sou sincero, eu enquanto repórter e trabalhei na Rádio Renascença, fui correspondente em Timor, eu nunca vou perdoar. Desculpem lá quem acha, o amor, temos que perdoar. Eu nunca vou perdoar esta imprensa, estes jornalistas sem espinha dorsal, nunca vou perdoar. Tal como nunca vou perdoar o Mark Zuckerberg por tanta censura que fez no Facebook e Instagram. Agora vem dizer que admitir que teve mal, mas não vou perdoar. Há coisas que são importantes demais e que mexem com a vida de pessoas que morrem, pessoas que sofrem por causa disto. Por causa desta imprensa Clarisson, por causa desta Débora Clarisson e tantos outros sofrem, morrem, passam coisas inacreditáveis, e esta imprensa tem sangue nas mãos, é corrupta e é cúmplice deste sistema judicial corrupto. Portanto, eu nunca vou perdoar. Peço desculpa a quem não acredita quem não aceita estes meus pensamentos, mas eu não vou perdoar. Eu sinto-me numa frequência de amor, de proximidade, de fazer bem ao próximo, mas o meu sentido de injustiça não me permite não sentir ódio e repulsa pela imprensa e por algumas pessoas no mundo inteiro, como o Alexandre de Moraes, como a Ursula von der Leyen, como o Bill Gates, como Jorge Soros. Eu tenho ódio profundo por essas pessoas. Dividimos do mesmo pensamento, Tavares. Tavares, medo. Essa palavra, pelo que eu percebo, nunca fez parte do seu repertório de vida. Mas nós sabemos também que nós lidamos com uma pessoa altamente narcísica, né? Todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. A gente lida com uma pessoa altamente narcísica. Tu não tem medo de represálias, de que algo venha a acontecer?
Tenho, mas não penso nisso, e é por isso é que consigo seguir o meu caminho. Eu simplesmente não penso nisso. Eu sei que eles são capazes de mandar jagunços para me matar se eu for ao Brasil. Eu sei que eles são capazes de mandar aos jagunços do PCC que estão aqui em Portugal. Já há mais de 1000 elementos do PCC que estão aqui em Portugal e que têm ligações a eles. Eles são os chefes dos criminosos, portanto, eles podem muito bem mandar, toda a gente sabe onde é que eu moro, podem mandar matar. Aqui o segredo é não penso nisso, não penso e deixo nas mãos do universo. O que tiver que ser é o que será. O que for, o que me acontecer, eu partirei de consciência tranquila de que estava do lado certo da história e que deixo um exemplo bom para os meus filhos. Se não acontecer, melhor, cá estarei para continuar a fazer-lhes a vida negra e continuar a expor não só estes, como expor outros, porque depois do documentário do Brasil, vou fazer um documentário sobre El Salvador, sobre Bukele, vou fazer um documentário sobre Ursula von der Leyen, vou fazer um documentário sobre o Fórum Económico Mundial, vou continuar pelo mundo fora a expor esta gente. E obviamente eu tenho medo, mas medo é o que eles querem que a gente tenha. Por isso é que eles criaram a cilada do 8 de janeiro, para pôr medo às pessoas de saírem à rua. E as pessoas que estavam há 70 dias nas ruas em protestos tiveram medo e nunca mais foram protestar, só passado muito tempo, porque tinham medo de ser presas. Estas arbitrariedades de 14 anos para a Débora Rodrigues é para meter medo às pessoas. Não façam igual, não protestem, não se manifestem, nós é que mandamos. Só que nós não podemos ter medo, nós temos que ir para cima deles mesmo, que sejamos... que as coisas nos corram mal e que nós sejamos apanhados como exemplo para um bem maior. Eu sei os riscos que eu estou a correr, eu estou literalmente a declarar guerra e a expor uma das maiores fações criminosas da América Latina, que é o STF. Portanto, eu sei onde é que estou a meter-me, mas é um caminho sem volta. Eu já entrei no caminho da luta pela liberdade em 2020, com a fraude MIA, e agora é até o último dia da minha vida. Agora espero que dure muitos mais anos para continuar a fazer-lhes a vida negra e que pelo caminho não aconteça nada, mas é o que eu digo, eu simplesmente não penso nisso, porque se pensasse nisso eu não faria nada do que estou a fazer e ficava com medo. E então temos de ter coragem, o que está em causa é a sobrevivência da humanidade, é a liberdade, é o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos e, portanto, não podemos ficar parados, não podemos ficar quietos. Tavares, me permite uma última pergunta? Nós tivemos a surpresa, através do Tagliaferro, que era um dos cupinchas do Alexandre de Moraes, mandando usar a criatividade contra, por exemplo, a Revista Oeste, que é uma mídia de direita. Como você analisa, né, dentro aí do seu escopo de experiência e vivência, um juiz que determina aos seus cupinchas usar a criatividade para implementar a censura? Faz parte do trabalhinho criminoso de criar narrativas. E para se criar narrativas é preciso ter imaginação, porque se as narrativas não existem, é preciso usar a imaginação para criar crimes, para inventar publicações com coisas erradas que não aconteceram, e portanto isso faz parte desse comportamento sem escrúpulos e desse comportamento completamente falso de atacar inocentes, porque é isso que ele faz, ele ataca inocentes, e para se atacar inocentes não é assim tão fácil, não é? Porque para atacar inocentes tem que se apontar coisas, e às vezes eles querem tanto atacar e perseguir aquela pessoa e não conseguem, não há nada, porque são pessoas que não fizeram mal nenhum. Então tem que se usar a criatividade, tem que se às vezes forjar até provas, como aconteceu com o André quando foi para os Estados Unidos. Tem que se inventar, e é isso que ele faz. Isso só mostra que também estão desesperados, porque se têm que criar, já estão nesse estado em que têm que inventar provas, inventar coisas que não existem, eles estão a ficar desesperados. E Alexandre de Moraes está a ficar desesperado, ele está-se a sentir cada vez mais apertado, vai ver o seu visto cancelado nos Estados Unidos, as suas contas canceladas, a sua família não vai poder também entrar nos Estados Unidos, vai ver o seu nome exposto agora a nível mundial neste documentário. Só que Alexandre de Moraes, como é um psicopata, um perverso, não é daqueles que vai ter noção e não, agora tenho que parar, agora tenho que mudar. Não, ele vai fazer jogo suicídio, roleta russa mesmo, ele vai até à última. Se é para ir, vou até ao fim, até morrer, e eu acho que ele vai acabar
eu acho que o Alexandre de Moraes um dia vai acabar morto mesmo, porque ou se suicida, ou alguém lhe faz alguma coisa, porque ele é doente demais, é uma pessoa perturbada, doente mental, deve ter sido abusado quando era miúdo, não sei, alguma coisa se passa naquela cabeça doentia, perversa e sádica. Perverso e sádico, acho que tu definiu muito bem. Eu, como psicanalista, divido a mesma visão contigo, eu só não posso falar. Sérgio, quer deixar algum recado final aqui para o pessoal que nos acompanha as suas redes? Eu adoro acompanhar o Instagram do Sérgio, principalmente os stories, sua relação com seus filhos, que eu acho top. Quer deixar aqui algum recado para o pessoal? Sim, claro. O documentário do Fake Judge irá para o ar no final de maio, e é muito importante que o povo brasileiro adquira bilhetes de apoio. É muito simples, são 2 euros, dá poucos reais, no site da produtora, que é o mediatruthstudios.com. Encontram lá os bilhetes de apoio, é muito importante porque ainda faltam gravar em mais 2 países, ainda faltam várias despesas avultadas, e dentro de mais ou menos 10 dias será feito um movimento popular em todo o Brasil, onde vai ser pedida que cada brasileiro faça um vídeo de 10 segundos em inglês. Vamos dar as indicações para isso. Os grandes nomes, os grandes ativistas, os grandes parlamentares, os grandes jornalistas e youtubers, a grande maior parte vai fazê-lo, que é um vídeo de 10 segundos em inglês a pedir a Elon Musk para participar no documentário, porque precisamos que ele participe. Se ele entrar, o documentário torna-se planetário e será visto em todo o mundo. Então vai haver um movimento popular em que vamos ter milhões de brasileiros a entupir as redes sociais do X e as redes sociais de Instagram, Meta, com mensagens em inglês a pedir a Elon Musk para participar, e aí vamos precisar do vosso apoio, de vocês que estão aí desse lado. É duplamente, primeiro para adquirir ingressos no site www.mediatruthstudios.com e depois, dentro de breve, nesse movimento popular para que Elon Musk participe, porque ele é o homem mais rico do mundo, ele tem mais de 200 milhões de seguidores. Se ele participar, ele irá partilhar o documentário, e aí o mundo inteiro, desde os confins da China até à ponta da Índia, ou até ao final da África do Sul, o mundo inteiro vai ver o que se passa no Brasil. Portanto, todos vocês vão ser necessários, esse é o apelo que eu deixo. E no Instagram, já sabem, para ver esses stories com os meus filhos e tudo mais, é o canal _Sérgio Tavares. E muito obrigado, Camila, pelo convite. Eu que agradeço, Sérgio. Pessoal que está vendo pela TV, vem aqui para o YouTube que eu vou deixar os links, todos esses que o Sérgio falou, do mídia, tudo aqui na caixa de informações. E para quem estiver vendo pelo X, está aqui em cima, vamos apoiar essa iniciativa, vamos divulgar e vamos, claro, na rede do Elon Musk, isso o brasileiro faz muito bem, marcar o Elon Musk e pedir para que ele participe. Se todos nós nos juntarmos e fizermos isso, Elon Musk não tem como dizer não. Quero agradecer a presença de todos, especialmente ao Sérgio Tavares, desejar a todos uma boa noite e até amanhã. Fiquem todos com Deus. Obrigado.